Salve pessoal, muito bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Envelopamento. Bom dia pessoal, muito bom dia! Ao vivo para mais um Café com Envelopamento. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Cris Adesivos, João Vitor, Danilo Alves, Josias Neto, Gugas Filme, CH Adesivos. Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Doutor Saboia, grande beijo. Em breve a gente vai estar por aí. José Rodrigues, vamos sim, vamos adesivar esse sorriso. Falta pouco. Daqui a pouquinho a gente tá aí. Jamal, beijão meu querido, obrigado pelo carinho de sempre. Jaermson, meu mano Jamal ali, feliz Páscoa. Grande beijo, irmão, feliz Páscoa pra vocês. Tiagão, bom dia guerreiro, tudo tranquilo aí, bom feriado, irmão, sucesso. Obrigado, manão, igualmente. Indústria Adesivos, bom dia, campeão. Peloteiro, buenos dias. Bom dia, patrão. Bom dia. Bruno, INC, Custom Garage, envelopamento. Danilo aqui, ó, antes de qualquer coisa, uma feliz Páscoa para você e toda a sua família, muito obrigado. Para vocês também. Custom Garage, bom dia. DK Plotter entrou aí também. Galera, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela presença, né? A gente fica muito feliz. Cafezinho, essa noite deu uma boa esfriada para nós aqui, tá? Não sei exatamente quantos graus, mas esfriou bastante. Tá bem gostoso de passar a Páscoa em família, e é isso que a gente vai fazer sem dúvida nenhuma. Mas é lógico que eu tenho meu compromisso com vocês todas as manhãs, e de verdade é um prazer e um privilégio estar aqui dividindo esse tempo, podendo compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco de experiência, né? E essa é a nossa missão todos os dias de manhã com vocês aqui, inclusive feriados, sábados, domingos e tudo mais. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Realmente para nós é uma grande alegria. O Everton aqui, ó, Everton Cordeiro deu um bom dia. O Marcelo Mariante, bom dia. Luiz Valvich também deu um salve diretamente da Espanha. O Marcel colocou aqui, ó, é feriado, mas estamos presentes na live. Obrigado, irmão, muito obrigado. Bira Nunes, películas, Point, Insufilme, acessórios, bom dia. Caleb, bom dia. Customize Adesivos também tá aí com a gente. Up Garagem lá de Porto Alegre, bom dia, obrigado, irmão. Estou grudado em umas carenagens aqui no feriado. É isso aí, a gente tá sempre se virando, né? Então vamos lá, galera. Para quem está chegando agora, para quem não conhece o nosso trabalho, esse é o Café com Envelopamento, uma live que a gente faz todos os dias de manhã, todos, inclusive feriados, domingos, sábados, enfim. E é um horário que eu tiro para vocês porque, graças a Deus, a gente tem Ellen Envelopamento. Só tem eu de mulher aqui? Acredito que não, Ellen, mas normalmente não temos apenas uma menina. Mas o que acontece? A gente recebe muitas mensagens no privado para tirar dúvidas, para tentar ajudar a resolver problemas. Logicamente que algumas coisas esporádicas a gente consegue inclusive atender e resolver, né? Mas não é possível a gente atender todo mundo, senão eu teria que realmente só passar o dia fazendo isso, né? E hoje a gente não consegue fazer, então a gente definiu fazer a nossa live todos os dias de manhã,
E aí das 8 e 8 da manhã até as 9 mais ou menos eu fico aqui à disposição de vocês para resolver dúvidas, problemas. Né? Ah, tive um problema numa aplicação no material, estou aplicando um material, tá me dando um determinado problema e tal. Então a gente se coloca à disposição aqui, tá? Todos os dias de manhã, das 8 e 8 até as 9, para conseguir resolver o problema de vocês. Então, sem mais delongas, já vou abrir esse espaço para que vocês façam suas perguntas, tá? Lembrando, as perguntas precisam ser feitas aqui, ó, nesse balãozinho com interrogação, ou então tu solicita aqui e entra em vídeo comigo, a gente divide a tela e eu respondo as tuas perguntas, tá? Peço para vocês, por favor, façam as perguntas aqui, ó, nesse balãozinho com interrogação. Não façam no feed, porque aqui a gente vai acompanhando o que a galera vai respondendo, às vezes até dentro da própria pergunta, como aconteceu ontem, por exemplo, né? Teve um colega nosso que perguntou se era bom ou se eu sabia de algo sobre aplicar vitrificação em cima da impressão digital. Eu nunca fiz e não sabia exatamente a resposta, né? Falei que iria procurar essa resposta, mas já tinha um colega de detail, especialista em detail, que também vem do envelopamento, e ele falou que não é aconselhado usar vitrificador direto em cima da impressão digital. Eu já tinha dado o conselho de fazer com laminação, ele complementou. Então façam a pergunta aqui, ó, nesse balãozinho com interrogação, que a galera fica livre para ir fazendo os comentários aqui. O Decaplotter botou aqui, ó, disponibilizando o que temos de mais precioso, que é o tempo. É isso aí, sem dúvida nenhuma. Eu sempre falo isso, né, galera, e não quero mascarar de maneira nenhuma. Tem um texto que diz que todo trabalhador é digno do seu salário, né? E logicamente que eu estou plantando isso. Eu trabalho realmente porque eu gosto, porque eu tenho prazer em fazer esse trabalho, mas a gente tem um projeto muito longo, muito grande, né, ainda para entregar para vocês. Vocês estão tendo esse privilégio, não só aqui no Instagram, no YouTube, Telegram. Em cada plataforma a gente entrega um pouco de conteúdo, tudo sem filtro, sem esconder, sem nada, né? É completo. Para quem está participando de todas as plataformas sabe disso, e isso tudo de forma gratuita, né? Então vocês já podem imaginar o que a gente tem gravado lá dentro das pelo menos 70 aulas disponíveis para vocês, desde carros esportivos, hatch, sedã, SUV, cara, muita coisa bacana, tá? Então eu vou ir para as respostas aqui, vou para as perguntas de vocês, lembrando sempre que quem faz a live são vocês, tá? Então pensem numa pergunta bem bacana, não fiquem com vergonha. Mas a minha pergunta é de iniciante. Não existe pergunta de iniciante, não existe pergunta boba, tá? Bobo é não perguntar, bobo é tu ficar com aquela dúvida, com aquela questão e não ter a resposta. Então, por favor, façam as perguntas que eu vou colocar todas aqui e respondo todas para vocês até as 9 horas, tá? Então eu estou dando esse tempinho aqui porque eu vou vendo o númerozinho aqui das perguntas crescendo, para que eu tenha pelo menos uma base para quando começar sair já destrinchando. Então não fiquem sem fazer as perguntas, tá? Não fiquem com dúvidas. Essa pergunta, por exemplo, Perfect Film, faz para nós aqui, ó. Faz aqui nesse balãozinho com interrogação. Vou ter um prazer enorme em fixar ela aqui e já vou dar pau aqui, Leandro, tá? Manda para nós aqui, ó, nesse balãozinho, que eu conto exatamente como tudo começou. Vamos aqui, ó. O Alberto perguntou o seguinte: envelopamento líquido, já usou? Recomendo? O que falar? Já usei, não recomendo e vamos lá, vamos falar. Eu comecei a minha loja em 2009, tá? Em 2011 mais ou menos foi quando eu comecei a envelopar carros, e acredito que no final de 2011, início de 2012, teve uma onda bem grande do tal envelopamento líquido, né? Que nada mais é do que uma pintura removível. Então eu não considero envelopamento,
mas considero uma pintura removível. Eu já digo de antemão que eu não tenho nada contra a pintura, pelo contrário, sou um apaixonado por ela. Acho que a pintura e o envelopamento elas andam de mãos dadas, tá? Elas precisam ser parceiras, então eu não sou a favor da bandeira do não pinte envelope. Inclusive eu vou falar um pouco sobre essa história porque tem algo intimamente ligado com o envelopamento líquido, né? O que acontece? Quando surgiu o tal envelopamento líquido, né, que é a pintura removível, ele foi importado por uma das empresas, uma das indústrias do Brasil, que em teoria produzia adesivo, né? E eles simplesmente começaram a divulgar, na época, o envelopamento líquido, que era a pintura removível. A outra indústria, que é a eterna luta ali de Coca e Pepsi, né, que como aqui no Brasil a Altac e Primax, e enfim, em outros lugares a gente sabe que tem outras marcas. Logo, uma das empresas levantou a bandeira do não pinte envelope. Por quê? Porque o que chamavam de envelopamento líquido era nada mais nada menos do que uma pintura removível, então não era um envelopamento. Então se levantou a bandeira do não pinte envelope. A galera entrou de cabeça nisso sem entender por que foi levantada essa bandeira e chegou à conclusão que era: se tu estiver pensando em pintar o teu carro, não pinte envelope, o que não tem nada a ver, porque o envelopamento ele não substitui a pintura, tá? A gente precisa ter isso em mente. A pintura do veículo é a pintura do veículo. O envelopamento é uma personalização, uma troca de cor, né? Algo específico. Não é aquela história, olha, meu carro é um carro vermelho, está com o verniz todo machucado, eu estava pensando em pintar ou envelopar, o que tu acha? Não pinte envelope. Não, porque tem que preparar todo o carro, e o envelopamento não é definitivo, ao contrário da pintura, tá? Então vocês têm que ter isso em mente. A pintura e o envelopamento, eles andam de mãos dadas. A gente não consegue envelopar se a pintura não tiver lisa, se o carro não tiver bacana. Então a gente tem que ter esse cuidado. Com relação à pintura removível, o chamado de envelopamento líquido, ele é recomendado sim para, por exemplo, para emblemas do carro, letrinhas do carro, coisas pequenas. Às vezes o cliente não quer remover para fazer uma pintura fora, vai acabar fazendo a personalização. Se for fazer com adesivo, não vai ficar legal. Então tu pode trabalhar com essa pintura removível, que ela vai ter, entre aspas, a mesma função do envelopamento, que é o que? Poder voltar à originalidade, né? Mas eu, como eu falei, particularmente não uso, não gosto e não indico, tá? Para mim, envelopamento é envelopamento, precisa ser feito com vinil, mão de obra, mãozinha, ou então pintura. Mas pintura removível eu já não acho um acabamento bacana, tá? O que alguns colegas usam, que inclusive foi falado ontem na live, é fazer esse fundo com a pintura removível e depois fazer a pintura em cima desse material. E aí dá um acabamento pelo menos um pouco mais bonito, não fica aquele semi-brilho, né? Que daí tu define se vai querer fosco ou se vai querer brilho, dá para utilizar. Mas eu, como falei, não gosto não. Leandro, da Perfect Film, perguntou o seguinte: olá amigo, uma curiosidade, como surgiu o nome da sua loja? Então, comecei a loja em 2009, comecei na comunicação visual, e a loja que eu trabalhava era Science alguma coisa, que eu entrei como ajudante, trabalhei 30 dias lá, e o dono da empresa me ofereceu para comprar a empresa dele. Logicamente que na época a empresa dele estava toda endividada e tudo mais, e eu queria o meu negócio, mas eu não queria o nome dele, eu não queria o CNPJ, eu não queria a marca, eu não queria nada. Como a gente trabalhava muito com criação, eu fui pesquisar e ler um pouco sobre várias coisas, sobre marca, sobre logomarca, logotipo, aquelas coisas todas e tal. E aí eu tinha pensado em fazer o contrário, né?
ao contrário da criação, que eu estava pensando em fazer literalmente um apocalipse. E aí eu pensei, eu disse, não, o nome da minha empresa vai ser Apocalipse, fazer uma parada bem louca, umas cores malucas e tal. E aí, depois eu fiquei pensando, mas Apocalipse é voltado para o final, né, para o fim dos tempos, para fim de tudo. E normalmente quem procura uma empresa de comunicação visual, ele quer criar algo, né? Ele quer começar algo, ou quer fazer uma criação, quer fazer uma logomarca, alguma coisa assim. Então aí eu optei por fazer Gênesis, né, que é o primeiro livro da Bíblia, para quem não sabe, que significa criação, início, princípio. E a gente colocou o slogan uma nova forma de criar. Então ficou Gênesis Comunicação Visual, uma nova forma de criar. Depois, com o tempo, a gente foi deixando de fazer trabalhos de comunicação visual, se transformou em Gênesis Envelopamento. E assim ficou, não quis mudar o nome. Ficou como um dos braços da Gênesis Comunicação Visual, a Gênesis Envelopamento. E estamos com ela até hoje. Bom dia, tenho uma dúvida. Com uma bobina eu consigo envelopar um carro inteiro ou eu preciso de mais? Depende, irmão, depende do carro, tá? Normalmente, valeu, Leandro, obrigado. Normalmente uma bobina faz um carro sim, tá? Falando hoje assim de carros, os nossos carros normais, né, no Brasil, carros sedã, SUV, hatch, a grande maioria tu vai conseguir fazer com 25 metros, tá? Até hoje, cara, se não me engano, na época que o material era de 1,22, não tinha esse de 1,38, se não me engano, no Fusion a gente precisava gastar um pouco mais de material, dava 28 por aí. Mas agora com o material de 1,38 já consegue fazer com 23, se não me engano. Tá? Desculpem, galera. Então, normalmente um carro, a não ser que seja algo muito fora do comum, um Hammer, carros muito grandes assim, muito fora de padrão, senão tu vai conseguir fazer 90%, 95% dos carros com uma bobina e vai sobrar. Inclusive é uma boa dica, né? Eu normalmente faço os meus orçamentos em cima de uma bobina de material. Independente se eu vou gastar 15, 16, 18, 20 metros, eu faço sempre em cima de uma bobina. No caso de materiais da Altac, meu Deus, desculpa, galera. No caso de materiais da Altac vai dar 25 metros a bobina. Materiais da Avery 18 e materiais da Mactac 22, tá? Então tem que ter também tem que ter esse cuidado porque são diferentes. Porém, os da Avery, que são 18 metros, eles são de 1,5 e aí dá um aproveitamento bem bacana, tá? Mas uma bobina faz um carro sim. Vamos lá. Quais os cuidados na manutenção, tipos de proteção e durabilidade dos materiais? Assim, para cada material existe uma ficha técnica, tá? Inclusive dentro de uma mesma marca existe ficha técnica. Todos os materiais que a gente tem acesso no Brasil, Avery, Mactac, Altac, Oracal, Rexis, Imprimax, 3M, TechWrap, todos esses materiais contêm ficha técnica, tá, pessoal? Todos eles, é só entrar no Google e digitar o material, vocês vão ter a ficha técnica completa, com durabilidade, tempo de durabilidade de peças horizontais, peças verticais. Lembrando, os materiais prata ou pigmentados ou perolizados têm uma durabilidade menor, mesmo dentro da mesma marca. O mundo, para os materiais que são importados, né, o mundo tem áreas. Então tem a área B, tem a área C, tem a área A, tem a área B, tem a área C. Para cada área tem uma durabilidade, porque isso tem a ver com a camada de ozônio, com a incidência solar, com os raios UV. Tudo isso
tem explicado na ficha técnica. É impossível eu saber de tudo, né? Inclusive, claro que os materiais que mais saem a gente sabe, mas eu sempre que eu vou vender um produto ou algo, a gente estuda um pouco da ficha técnica. Então, eu preciso vender o azul pérola Rose Wild Road. Eu vou lá, leio sobre aquele azul e passo para o meu cliente. Olha, esse material aqui, a durabilidade é de 3 a 5 anos, assim. Peças horizontais é 2 anos. E aí tu precisa ter esse controle, tá? Isso é um dos pontos que tu me perguntou aqui. Para cada material, todas as marcas têm o tempo de durabilidade, tá? Cuidados de manutenção. Lembrando que o vinil ele tem como base PVC. Então o que ele é? Um plástico. O plástico sem proteção, ele resseca, ele trinca, ele fica esbranquiçado, enfim. Então o que a gente precisa fazer? Pode-se fazer uma proteção semanal, toda semana que tu lava ali, ou quinzenal, de aplicar uma cerinha, como por exemplo o Protetic da Altac, que é um selante cerâmico, um selantezinho da Vonix, que não é agressivo ao plástico, né? E ele vai selar esses poros do plástico para evitar que o material fique com exposição direta. Então isso é uma coisa que tu precisa fazer constantemente com o selante, ou com um produto como um coat cerâmico ou um vitrificador, que tu vai passar no veículo e tu vai fazer uma manutenção de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, depende a marca e a durabilidade também desse selante cerâmico, ou o vitrificador, tá? Isso vai dar uma longevidade para o material muito maior, tá? Então, falamos de durabilidade dos materiais, que depende, tem na ficha técnica de cada marca. Os tipos de proteção, a gente falou sobre o selante cerâmico, que pode ser passado semanalmente ou quinzenalmente, ou uma proteção mais profunda, como um vitrificador ou selante coat cerâmico, que é outra coisa, que vai ter uma durabilidade maior. Ou então, é isso aí. E aí, por fim, manutenção, cuidados de manutenção. O carro envelopado, uma coisa muito interessante é que ele precisa ser lavado, tá? O carro envelopado precisa ser lavado pelo menos de 15 em 15 dias. Por que isso? Para evitar o acúmulo de contaminação, sujeira, poluição, sereno noturno, as contaminações normais do dia a dia fiquem impregnadas, entrem e comecem a impregnar ali dentro dos poros do vinil, tá? Então esse material precisa ser lavado constantemente. E aí dentro dessa lavagem, sabão neutro, tá? Lavar bem e por final fazer uma aplicação de uma cerinha como um selante cerâmico, por exemplo. Mas e se meu carro é vitrificado, vale a pena passar um selante? Vale. Cada camada, lembrem que a gente tem a lata do carro, é aplicado uma primeira camada de película que é um primer, o fundo, depois uma segunda camada que é a tinta, uma terceira camada que é o verniz, a quarta camada que vai ser o envelopamento, a quinta camada que é o vitrificador, e se a gente puder passar mais uma camadinha ainda para proteger o vitrificador e cada um vai protegendo um ou outro, tu vai ter sempre uma longevidade maior do material. Claro que cada um com a sua gramatura, né, com a sua micragem, mas cada material ajuda a proteger e a manter o outro. Então isso é muito importante. Beleza? Bom dia. Eu não recomendo envelopamento em carro repintado. Estou certo? De certa forma sim, de certa forma não, irmão. A questão toda é definir com o cliente a questão do carro ser repintado ou não, tá? Se a pintura é original, tu tem 100% de garantia. Na hora da remoção do material, não vai danificar a tinta do carro, tu não vai ter problema algum. Se o carro é repintado,
existe uma incógnita, porque não é 100% de certeza que vai sair o verniz ou a tinta do carro. Eu já tive carro repintado, né? Eu tinha um Fusion que era repintado os dois para-choques, e eu nunca, assim, eu envelopei o carro 10 vezes o tempo que ele teve comigo, ou 8, e eu nunca tive problema de sair verniz ou sair a tinta. Por quê? Porque foi um trabalho bem executado. Então, em relação à repintura, isso vai depender do profissional que fez a repintura. E pode ser uma repintura com todos os processos e os procedimentos bem feitos, e na hora de remover o envelopamento não vai ter problema algum. Como também pode ter sido algo feito à moda de qualquer jeito, como eu digo, e na hora de remover pode vir a sair o verniz do carro colado no adesivo. Isso é muito relativo. Como é que tu resolve esse problema? Na tua venda, deixar isso bem claro para o teu cliente. Olha, se o carro é pintura original, ok. Se o carro for repintado, corre o risco de, na hora da remoção, sair parte do verniz. Por quê? Porque o adesivo estraga? Não, porque a repintura do carro pode ter sido feita da maneira errada, porque se for feita da maneira certa, ela vai ser como uma pintura original que não vai sair. Não existe mistério. Na fábrica o carro recebeu o primer, recebeu a tinta, recebeu o verniz e está pronto. Não teve magia. Quer dizer, tem um processo, tem uma marca ou marcas específicas de materiais de qualidade para que a tinta não desplaque. Se o cara fizer de qualquer jeito, pode vir a desplacar o verniz, mas o que não me impede de vender envelopamento, a não ser que o cliente entenda que essa repintura mal feita possa ser para ele um problema no futuro. Aí tu deixa claro isso na venda para que tu não tenha problemas no futuro, tá? Como é feita a descontaminação da peça antes da aplicação e qual o procedimento mais correto? Uma boa pergunta, tá, Gabriel? Porque assim, a gente definiu dentro do método que a gente ensina um processo e um procedimento de descontaminação que hoje eu posso afirmar para vocês que é infalível, tá? E ele é de fácil acesso, porque a gente sabe que dentro das empresas de detail, que são especializadas em customização, em toda a parte de detalhamento do veículo, a gente tem vários produtos para fazer a descontaminação. Mas alguns deles são produtos abrasivos à cola do adesivo, né, à cola do vinil. Então a gente desenvolveu um método, lógico que eu não estou falando algo que eu inventei na minha cabeça, são coisas que já foram comprovadas, né, até por laboratórios, então isso nos dá uma certa tranquilidade em relação a isso. Que é o que? A gente vai começar lavando o carro, né, o carro chega do cliente, chega pronto, chega lavado, mas a gente faz a primeira limpeza com água e sabão neutro. A gente usa aqui o Johnson's Baby, que é o shampoo aquele para criança, né, que a gente sabe que realmente é neutro, para fazer aquela primeira limpezinha, para tirar aquela poeirinha, aquelas coisas de cima do carro. Depois a gente entra com lubrificante de Claybar e a Claybar, fazendo a primeira descontaminação mecânica no carro, né, nos dois sentidos, horizontal e vertical. Terminando esse processo, a gente aplica o vinagre de maçã. Por que o vinagre de maçã? O vinagre de maçã ele contém um ácido que é produzido na fermentação da maçã, que se chama ácido acético. O que o ácido acético faz? Ele entra nos poros da pintura. Para quem não sabe, a pintura é como a nossa pele, cheia de poros, tá? Eu uso sempre a explicação do seguinte: quando a gente vai na praia, que passa o protetor solar, o protetor ele entra nos poros da nossa pele. Se a gente chegar em casa e só lavar, passar aquele sabonetezinho rapidinho e tal, continua o cheiro do protetor solar, porque ele ainda está nos poros da nossa pele. A gente não fez aquela limpeza mais profunda. Com relação ao carro é a mesma coisa. Então o ácido acético, que é componente do vinagre de maçã, tá? Não pode ser vinagre de cana ou normal de álcool ou qualquer outro, tem que ser o de maçã. Ele entra nos poros da pintura e amolece, tá? Para falar assim de uma maneira mais popular, ele amolece as contaminações
Pode ser resquício de cera que a gente aplicou no passado, pode ser um pouco de sereno que entrou dentro dos poros ali, junto com um pouco de poluição, seja lá o que for que está no nosso ar e tal, que está lá dentro dos poros, que a nossa clay bar ela não consegue entrar, porque ela não entra, os poros estão selados por essas contaminações. Aí a gente coloca o vinagre de maçã, o ácido acético entra lá dentro e solta essas contaminações. Elas ficam soltas lá dentro. Aí a gente vem com o cleaner, que é um limpador de superfície que é produzido pela Altac, ou então o limpador de superfície da Exfac, que é um produto que não vem só com álcool isopropílico, ele tem outros componentes desengraxantes, desengordurantes, e a gente faz a próxima limpeza, que é a quarta etapa da nossa limpeza. Então, ó, água e sabão, clay bar, vinagre de maçã e o cleaner ou limpador de superfície. Ele vai entrar dentro desses poros que agora estão com aquela sujeira lá soltinha, né, mole, vai remover isso, tá? E aí, por último, e não menos importante, o quinto processo vai ser o álcool isopropílico. Por quê? O álcool vai entrar de novo dentro desses poros, vai fazer a limpeza superficial e dentro dos poros, vai se unir com o que tiver ali de umidade ainda e vai evaporar. Aí a gente fica com uma superfície extremamente limpa, tá? E também sem nada de umidade, porque o álcool isopropílico ele é um álcool, assim, entre aspas, vocês vão entender, 100% puro. Então ele entra, tudo que ele vai pegando de umidade já se mistura com ele, evapora e a gente fica com uma peça 100% limpa. Esse é o processo ideal, tá? Para que tu faça uma boa descontaminação antes da aplicação do adesivo. Tu não vai ter nada de abrasivo, não vai ter nada de contaminação e nenhum tipo de umidade nem nos poros da tua pintura, nem nos cantos, nas quinas, entre as borrachas. Tudo fica limpinho e pronto para uma excelente aplicação e uma excelente aderência da cola no material, tá? E eu digo para vocês assim, ó, que esse processo de descontaminação ele leva muito mais tempo do que a aplicação do adesivo, tá? E ela é crucial para que a nossa aplicação tenha longevidade e durabilidade, tá? Pensem muito nisso antes de fazer a aplicação. Pegar ali, eu vou aplicar um Black Piano, daí a galera reclama que levantou bolha, que não sei o que. Cara, a descontaminação é crucial para que isso aconteça, tá? Vocês precisam fazer uma boa descontaminação. Eu vou aproveitar a Carla aqui e vou responder. Carla, eu acredito que tu sejas nova na nossa live, tá? Bem-vinda. Eu vou responder a tua pergunta hoje aqui, mas as perguntas elas são feitas aqui, ó, nesse balãozinho com interrogação, que eu consigo colocar em ordem e fixar para a galera conseguir ler a tua pergunta também. Deixa eu responder antes que ela suba aqui. Como deve estar o ambiente antes do envelopamento? Isso é bem importante. Eu fiz um videozinho na semana passada, se não me engano, sobre o ambiente controlado, tá, galera? O envelopamento, cara, ele funciona como o detail, tá? Eu não posso fazer envelopamento na rua, nem num ambiente aberto, externo. Por quê? Porque eu tô suscetível a qualquer modificação do clima ou do tempo. Um ambiente muito seco vai trazer contaminação para mim através da poeira, qualquer ventinho que tenha, qualquer coisa vai trazer essa poeira para mim. Um ambiente muito úmido, molhado, chuva, frio, esse ambiente também vai me trazer dano, porque eu vou estar com as minhas borrachas úmidas, vai ter água entre as peças e as borrachas, e isso vai danificar a minha aplicação, vai me trazer problema para a aplicação. Então o ideal é que o ambiente seja controlado, não necessariamente climatizado, tá? Porque daqui a pouco assim, tu tá pensando em começar e tu fica assim, mas eu não tenho dinheiro para botar um ar-condicionado, não vou começar. Não, fica tranquilo. Mas tu pode começar na garagem da tua casa. Mas a garagem da minha casa, a lateral dela é aberta. Cara, faz uma paradinha de lona, faz alguma coisa que tu consiga minimizar o efeito externo. Ou seja, controlar o ambiente da melhor maneira possível.
Lógico, um dia que estiver chovendo demais, tiver um temporalzão, tiver vento, ou tiver, né, daqui a pouco tu mora num ambiente de muito calor e o vento vem e tal, aquela coisa, ele vai acabar danificando também o teu problema. Aqui, por exemplo, eu moro no extremo sul, quase fronteira com o Uruguai. É um frio do janho. Então o que acontece? Tem dias aqui que a gente vai fazer um para-choque, por exemplo, do carro, e na rua tá 2 graus. Eu preciso controlar o meu ambiente. Então eu tenho 2 ar-condicionados na minha loja, a gente liga, coloca ele no 26, 28 e tenta aumentar ao máximo a temperatura interna para que fique o menos difícil, né, a minha aplicação, o menos complicado possível a minha aplicação. Então, o ideal é que o ambiente seja literalmente controlado, que tu consiga controlar a temperatura para mais ou para menos e que não tenha nenhum tipo de vento. Mas, como eu falei, daqui a pouco eu quero começar ou estou começando, não tenho ar-condicionado, não tem problema. Tenta controlar pelo menos a ação externa, de vento, chuva, essas coisas. Isso é fundamental para que a gente tenha uma longevidade de aplicação maior, tá? No decorrer dessas limpezas, existe um tempo específico entre uma e outra? Não, Josias, não tem um tempo específico, tá? Tu consegue fazer esse trabalho assim, conforme tu termina um, tu já vai entrar no outro. Tu termina um e entra no outro, desde que tu faça sempre o mesmo processo. Por exemplo, tu começa aplicando o material da parte de trás para frente do carro. Quando tu terminar a frente, por exemplo, de aplicar o vinagre, um exemplo que está lá na frente, tu vai começar já pela parte de trás da limpeza. Quando tu chegar na frente, já vai ter dado tempo dele ter trabalhado uniformemente dentro dos poros da pintura. Vou passar o cleaner, começou da parte de trás para a parte da frente, vou passar o álcool da parte de trás, da parte da frente. Lembrem que assim, não existe mistério dentro do envelopamento. O que vocês precisam ter sempre em mente é processo e procedimento. O processo ele tem que ser sempre feito igual, e o procedimento, que é fazer algo, ele também tem que começar num lugar e terminar no outro. Estabeleçam sempre processos. Ou seja, o carro chegou na minha loja, o que eu faço? Eu faço isso, isso, isso. Isso é processo. Qual é o procedimento depois que eu fiz isso? É isso, isso, isso. Então tenham sempre processos e procedimentos. Isso funciona para qualquer área. Funciona na nossa vida, funciona na nossa casa, funciona na área financeira, funciona, sei lá, em qualquer negócio é a mesma coisa. Processos e procedimentos, sempre a mesma coisa, tá? Vamos lá. Você usa material nacional automotivo ou só importado? Eu uso de tudo, irmão, literalmente, tá? Hoje a gente tem como parceiros dentro do nosso projeto de ensino Altac, como material calandrado de cola acrílica, Avery com material cast cola solvente e material calandrado de cola solvente Mactac. O Stammer aí, hoje acordei em tempo de te assistir. Grande abraço, irmão, obrigado pelo carinho de sempre, tá? Josias Neto, show de bola. Então, eu costumo sempre falar sobre isso, inclusive, galera, que a gente tem uma crise de vira-lata aqui no Brasil, né? A galera que trabalha hoje com material produzido no Brasil, que seriam os materiais de cola acrílica, né, ou cola à base d'água, tanto o Imprimax quanto o Altac, ficam naquela parada de meu sonho é meu cliente pagar por material importado. Como eu quero trabalhar com material... Legal, eu acho importante a gente desejar conhecer sobre outros produtos, desejar vender outros produtos também, né? Mas cara, a gente precisa entender, e eu falei isso para vocês, a gente fez aquela aula do retrovisor, né, onde eu trabalhei com os 2 tipos de material, fazendo a mesma técnica, foi o mesmo tempo de aplicação, enfim. A gente precisa entender a base, é o princípio. O plástico, o plastiquinho, como eu digo, é a mesma bosta para todos, galera. Material calandrado, material cast, material produzido na China, na Europa, na Bélgica, no Brasil, é plástico, é PVC.
Isso a gente precisa entender. Os tipos de cola vão dar diferença sim na nossa aplicação, a forma como é produzido, se é calandrado ou se é cast, vai ser mais confortável ou não para o aplicador, sim, mas de nada adianta eu ter uma Ferrari na minha mão se eu não sei ouvir o tempo do motor do carro, se eu não sei certo como usar a embreagem e acelerador ao mesmo tempo, como fazer as marchas, não adianta nada, não adianta nada. Então a gente precisa conhecer do carro que a gente trabalha, do carro que a gente pilota, a gente precisa entender sobre envelopamento. Essa tem sido a minha missão nesse último ano, nesses últimos meses com vocês aqui, é justamente ensiná-los e incentivá-los a aprender a trabalhar com material, mesmo dentro de cada limitação. Eu sempre falo, quando a galera me pergunta qual é o melhor material do mundo, eu sempre respondo, para quê? Mesma coisa eu falo do carro. A Ferrari é muito da hora? É, mas para quê? Se eu quiser fazer uma trilha, não me serve, correto? Eu não posso botar a Ferrari no barro, ela só serve para eu andar em pista. Ah, o Troller é um bom carro? Para quê? Para trilha? É, mas para pista não. Então a gente precisa entender e conhecer, mas os dois não são carros? São. Os dois não têm motor? Sim. Os dois não são bons? Sim. Um para cada situação, tá? Então, maravilhoso que eu possa ter os dois. O dia que eu quero andar no barro, eu ando com um. O dia que eu quero andar na pista, eu ando com o outro. E tem um outro que é um intermediário lá que eu posso andar no meu dia a dia. Perfeito. Então isso a gente precisa entender e precisa conhecer, precisa terminar com essa síndrome de vira-lata, essa síndrome de no Brasil não tem coisa boa, ou no Brasil a gente não produz coisa boa, ou lá fora os gringos isso, lá fora os gringos aquilo. Galera, eu falo para vocês com toda a tranquilidade do mundo, tá? Eu viajo muito, não é pouco, já participei de campeonato mundial com os principais nomes da Europa, já participei de campeonato mundial com os principais nomes do mundo. Nós estamos muito bem. Os brasileiros têm um trabalho incrível. Nós trabalhamos muito bem. Então, assim, o que precisa aqui no Brasil, que é o que eu falo para vocês, a principal diferença entre os gringos, de forma geral, tanto americanos quanto europeus, para nós os brasileiros. Nós temos uma geração de profissionais autodidatas. Eles aprenderam sozinhos, trabalhando, apanhando. E fora do Brasil, isso não é nem um pouco comum. Sempre antes de começar em qualquer profissão, o que os caras fazem? Procuram um expert, procuram alguém que conheça para que eles recebam conhecimento. Ninguém sai maluco, cego, correndo em direção ao objetivo. Eles procuram alguém que possa dar um pouco do caminho das pedras. E essa é a grande diferença. Às vezes os caras têm muito menos talento do que nós, mas eles têm, sabe o quê? Processo e procedimento. Então eles fazem sempre o processo completo. Os procedimentos deles são sempre muito bem centrados. Por quê? Porque eles aprenderam e colocam em prática. Então quando eu falo para vocês, precisa fazer uma boa descontaminação, para fazer uma maquininha tem que ser feito assim, para puxar o material tem que ser feito assim. Eu não estou fazendo isso para me envaidecer, para dizer que eu sou melhor que vocês. Eu estou dizendo isso porque eu quero que vocês coloquem o talento de vocês e o esforço que já foi adquirido durante todos esses anos trabalhando e tentando, junto com técnica. A união dos dois vai fazer vocês um profissional top, vai fazer vocês estarem lá, no topo, no top, tá? Então essa é a minha missão, esse é o meu objetivo, compartilhar com vocês a parte técnica para que isso se una ao talento que vocês já têm. Porque, como eu falei, uma grande maioria do nosso mercado é autodidata. Começou sozinho, vem da comunicação visual, começou colando um adesivinho numa chapa de PS, de repente colocou um adesivinho na porta do carro e daqui a pouco surgiu fazer um capô inteiro ou botar uma logomarca maior no carro e o cara começou e daqui a pouco o que tu faz? Trabalho com envelopamento e está fazendo. Só que não sabe ainda princípios. A gente tem muitos profissionais bons de 8 anos, de 10 anos de mercado que ainda pecam nas coisas primárias. E não tem nada de errado com isso, galera. Por enquanto. Mas tem um texto que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente está aqui passando essa verdade para vocês.
todos os dias. Então só não muda, só não evolui quem não quer aprender, quem tem um coração fechado para aprender. Porque se depender de mim, se depender de nós, a gente está aqui para que haja de verdade essa evolução no nosso mercado, tá? Vamos lá. Todos os materiais que tem canais de ar, reespatular, ele aquecido, mostra as marcas de ar? Sim, sim. É extremamente proibido tu espatular ou reespatular o material com calor, tá? Isso mesmo que ele não tenha canais de ar. Porque se tu espatular ele quente, ele vai ficar as marcas da espátula. Então não pode fazer isso. Tu precisa fazer a reespatulagem a frio, tá? Caso tu tenha dúvida ainda sobre isso, dá uma olhada na nossa aula. Tenho lá no meu canal no YouTube uma aula de como fazer um teto do carro sozinho, com material ultra da Altac. Tem toda a forma de aplicação, a triangulação, a aplicação, reespatulagem, tudo lá em detalhes, tá? Então tu vai fazer a aplicação, vai fazer a reespatulagem, depois que tu finalizar o carro, tu vai trabalhar com um pós-aquecimento suave, não é 90 graus, suave, auxiliando a cola para que ela comece um processo de cura, para que a gente faça um adiantamento do processo de cura da cola, que é de 48 horas. Qualquer material, Avery, Mactac, Altac, todos eles são 48 horas de cura de material. Isso diz na ficha técnica, então a gente precisa ler a ficha técnica do material que a gente vende e aplica, tá? Então, todos os materiais com Airflow, Bubble Free, AR, todos eles precisam de reespatulagem, tá? E não pode ser feita a reespatulagem com calor, só força, tá? E também não é muita força para vocês não marcarem. Todos os meus canais, tá? Instagram, Facebook, YouTube, todos eles é a mesma coisa. Caleb São Martins, envelopador ou envelopamento, vocês vão achar. A foto é a mesma, a comunicação visual dele vai ser sempre a mesma. Então pode procurar aqui no meu Instagram, na bio, tem um link de um grupo exclusivo de dicas que eu tenho no Telegram, tá? Para a galera que está acompanhando tudo, um ajuda o outro, tá? Então lá no Telegram tu tem o complemento da aula do YouTube. Aqui no Instagram a gente responde as dúvidas que possam ter sido geradas lá da aula do YouTube, tá? E depois vai uma aula extra lá para o Telegram com algum complemento, algum detalhezinho, alguma coisa que ainda ficou faltando da aula do YouTube. Então o ideal é que vocês estejam nesse ciclo todo para conseguir aprender cada vez mais. O link está na bio, aqui na minha bio do Instagram, é só clicar ali, tu já vai automaticamente te inscrever no canal do Telegram. O canal do Telegram avisa quando eu estou entrando ao vivo lá no YouTube, tá? Quando vai sair a aula, que é toda terça-feira às 8h08 da noite. E durante a semana no canal a gente vai tirando pequenos pedacinhos aqui das nossas lives e também da nossa aula do YouTube e vai disponibilizando para vocês algo específico, tá? Então cola com a gente lá, já se inscreve no canal, dá um like, dá um joinha, ativa o sininho para quando chegar coisa nova vocês poderem receber, tá? JZ Adesivos diz aqui, ó, como consigo catálogos de marcas importadas? Todas as marcas importadas tu só vai conseguir os catálogos comprando, tá? Catálogo é ferramenta. Como eu estava falando para você sobre a crise de vira-lata, nós temos empresas no Brasil que nos dão ferramenta. Catálogo, por praxe no mundo todo, é ferramenta e não é doado, é vendido. E eu digo para vocês que não é barato, tá? Essa semana recebi aqui no meu Instagram, no meu WhatsApp, um fornecedor me mandando que chegou um novo mostruário de uma determinada marca e que custa R$800, tá? Então assim, catálogo é ferramenta. Só no Brasil que a Altac e Imprimax dão essa ferramenta para nós. Então galera, sejam gratos, porque fora daqui, se a gente for comprar, tudo é pago, tá?
Então assim, ó, se tu quiser comprar catálogo Mactac Avery, é só entrar em contato com o pessoal da GSB, tá? Que hoje está como distribuidor, né, dos materiais da Avery no Brasil. Se tu quiser Tech Wrap, Hexes, esses materiais tu vai encontrar lá no site da CID. Aqui ó, o Danilo da GSB consegue comprar Avery e Mactac, tá? Só procurar aqui, ó, tem agora o mano da Wrap Brasil acabou de colocar aqui para nós, ó. Se vocês quiserem é só seguir aqui o arroba dele, também pode seguir o arroba da GSB, vocês vão encontrar Avery e Mactac lá, tá? Custom Car Garage, eu vou trabalhar só com Altax, estou certo disso? Ou devo trabalhar com outras marcas também? Irmão, na verdade assim, não tem certo ou errado, né? O que é bacana pra ti pode não ser bacana pra mim, o que é bacana pra mim pode não ser bacana pra ti. Eu não acho errado tu definir uma marca ou um norte para tu trabalhar. Não é errado, tá? Como também não é errado tu ser um cara que trabalha com todas as marcas. Fica livre. Isso não é uma obrigação, nem ser exclusivo de uma marca, nem trabalhar exatamente com as mesmas marcas que eu trabalho. Isso é algo de característica tua. Olha, eu gostei muito do material, o material é bacana, eu quero trabalhar com ele, vou oferecer esse para o meu cliente. Beleza, fica à vontade, desde que tu coloque cores na rua, trabalhe com envelopamento, viva de envelopamento e tenha uma vida próspera com envelopamento. Isso é muito bacana, tá? Sucesso! A Carla Moura perguntou, essa live vai ficar gravada? Thanks. So sorry. Não, as nossas lives não ficam mais gravadas, tá? Todas elas ficam salvas aqui para nós e a gente pega partes principais dela e solta aos pouquinhos para a galera, tá? O que eu posso fazer por vocês hoje, deixa eu ver aqui, hoje é um feriadinho de Páscoa. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou prometer para vocês então aqui hoje, eu vou deixar essa live salva por 24 horas, tá? Assim que terminar, eu deixo ela liberada para vocês até amanhã de manhã, o horário que eu for começar a nossa nova live, tá bom? Então vou dar esse presentinho de Páscoa pra galera aí que quiser compartilhar com outros, ou que quiser assistir um pouquinho mais tarde, eu deixo no ar até amanhã de manhã. Mas não se esqueçam de ir lá no nosso canal no YouTube e se inscrever lá, se inscrever no nosso link aqui do Telegram que está na bio. Isso ajuda muito a gente a produzir conteúdo para vocês. Quanto mais pessoas, mais relevante se torna o nosso conteúdo, mais longe a gente consegue chegar e mais profissionais a gente consegue alcançar, tá? Bom dia, Caleb. Qual a duração do vitrificador? Depende, irmão, depende. Isso é o que eu falei para vocês. Isso vai ter de marca para marca. Na própria venda do material vai ter ali o tempo de durabilidade, tá? 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende a marca do material, o vitrificador, enfim. Isso é uma coisa que tu pode ver facilmente no rótulo do material ou na ficha técnica, tá bom? Não consegui inscrever, depois você me mostra, já estou inscrito no canal. Show de bola, obrigado pelo carinho, irmão. Vamos lá. PPF, dobrar para dentro nas bordas ou não e por quê? Boa pergunta, Marcelo. Esse câmera é demais, cara. Aproveita, mano, aproveita. O PPF ele é relativo, tá? Depende do tipo de venda que tu fez para o teu cliente. Ele pode ser dobrado para dentro, tranquilamente, como se fosse um envelopamento, corte de tipo de peça oposta, né, e dobrar para dentro. Como também ele pode ser um cortezinho mais rente, como aquele 00 que a gente chama, né, que é aquele bem lateralzinho a peça. Aí depende do que foi vendido para o teu cliente, o que tu ofereceu. Se tu ofereceu uma proteção total, se tu ofereceu proteção frontal, aí é relativo em relação à tua venda, né? Por exemplo, eu falo sobre isso, fui a Portugal trabalhar uns dias lá, e lá eles trabalham muito com pré-corte. A máquina já corta no formato da peça e fica aquele 0,5 assim, de milímetros na borda de toda a peça do carro.
E aí, por exemplo, eu fazia lá um PPF full por dia, um carro inteiro por dia, porque tu não precisa esperar secar para dobrar, né? Tu termina a aplicação, ele já fica ali na bordinha do carro, não tem muito tensionamento, porque a peça já vem pré-cortada, então é uma maneira muito bacana de ganhar grana e de vender PPF, mas ele é vendido assim já na origem, né? Se o cara quiser fazer um PPF full dobrado para dentro, um exemplo, é 30 mil reais. Se o cara quiser fazer ele no pré-corte, sai por 22. Então 95% dos clientes optam pelo pré-cortado, até porque não vai ter risco de passar o estilete na lata do carro, tá? Vou aqui para a última pergunta. Junior Protect Film, você tem um recorde do capô, fala dessa experiência. Eu vou rir, cara, eu vou rir demais, porque eu acho muito engraçado vocês, principalmente a galera do Nordeste, que fala capu, né? Eu acho muito legal. É capô, caceta. O Júnior, que quase pegou o meu recorde esse ano, né? Chegou a fazer no mesmo tempo que eu, mas acabou levando umas penalizações ali e o tempo subiu um pouquinho. Vamos lá. Vou falar sobre o capô, sobre o recorde e sobre o tricampeonato do Cambeia Fest. Eu sempre fui muito competitivo, né, e gosto muito de competição. E me reencontrei nas competições, né? Para quem não sabe, eu não era com esse corpinho aqui, sempre joguei futebol e tal. E aí eu sofri um acidente de moto quando eu tinha 21 anos, quebrei a minha perna e fiquei muito tempo na cama. Eu fiquei em torno de 8 meses só na cama, só comendo e engordando. E acabei entrando também em depressão, assim, porque eu estava num processo, eu já estava com a minha loja em andamento, estava construindo a minha casa para me casar, estava noivo da Fran, que é minha esposa, e para mim foi um processo muito dolorido, assim, né? Precisar de ajuda do meu pai, por exemplo, para tomar banho, foi uma coisa muito dura, assim. E a gente vinha numa crescente de trampo, de vitória, de conquista, e de repente literalmente eu fui quebrado. E só que não acabou por aí, assim, eu fiquei muito tempo na cama. Depois disso, para vocês terem uma ideia, mas tentei em março de 2011 e eu só fui ter alta médica em dezembro de 2014. Não parei de trabalhar durante esse tempo todo, mas não, lógico que não foi a mesma coisa, né? Então eu parei de competir, não podia mais jogar futebol, não podia mais fazer nada e tal. E no final de 2013, eu lembro que eu estava numa feira, estava com um fixador na minha perna, ainda um fixador externo. E eu conheci o Dimas. O Dimas tinha sido o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. E ele me apresentou o Cambeia, falou, vai no Cambeia e tal. E eu fui, em março de 2014. Em janeiro eu tirei o fixador, foi minha última cirurgia. E em março eu já estava no Cambeia Brasil e tive o privilégio de ir para uma final na minha primeira participação, fiquei em terceiro lugar e meio que me encontrei de novo, assim, algo que eu poderia ser competitivo mesmo diante da minha situação no momento de saúde, né? No ano seguinte eu fui, a gente acabou ficando em quinto lugar, não tinha semifinal como agora, né? Então a gente ficou em quinto lugar e eu falei, alguma coisa eu tenho que levar para casa. E fui campeão do Cambeia Fest a primeira vez, com 5 minutos e 5. Aí em 2016 eu fui de novo, ficamos em quarto lugar no campeonato Pro e eu ganhei de novo o Cambeia Fest batendo o recorde, que foi os 3 minutos e 38 segundos. E esse aí foi assim, no primeiro dia da feira eu fiz em 4h40, segundo dia 4h05, terceiro dia 13h57 eu acho, e o último dia eu fiz em 13h28, tinha uma bolha, recebi uma penalização de 10 segundos, ficou em 13h38 e bati o recorde mundial, que até então era do Justin, né, de 13h42, e eu fiz em 13h38.
E depois eu fiquei um outro ano eu não competi e um outro eu competi de novo até junto com o Stammer, a gente ficou com o mesmo tempo e eles deram o título dividido, né, para nós dois. E fiquei com o tricampeonato do Cambeia Fest e a partir dali eu parei de competir no Cambeia, até porque o recorde para fazer os 13:38 a gente tem que a lua tem que estar alinhada, tem que estar com tudo, né? E realmente é um tempo bem difícil de bater. E eu tô já com ele há 6 anos sem ninguém conseguir bater esse recorde. Então, enquanto ninguém bater, eu não vou de novo, isso eu já prometi. Até porque a gente tem uma nova geração de competidores que estão fazendo um trabalho incrível. Os guris estão brincando aí na live, o Júnior, o Stammer, que estão fazendo um trabalho incrível, né, cara? O Stammer já foi campeão da etapa Nordeste, já no outro ano tinha sido vice-campeão lá no Nordeste. Então, assim, tem caras novos como o James e o Rodrigo que foram bicampeões agora. Muita gente chegando nova e em altíssimo nível, com muita vontade de competir, de mostrar um bom trabalho, e isso para nós está sendo muito, muito legal. Então a ideia é continuar isso, né, fortalecendo isso, esse profissionalismo, esse crescimento as novas gerações de competidores. Falando em competidores, entrou aí a Plus Art agora, bicampeões brasileiro também, Cambeia. Meu mano Rafael, PH Envelopamento, chegou aí. Manão, um grande abraço, Deus te abençoe, fica com Deus. E é isso, galera, a gente tá... Hoje a nossa live se esticou, né? Porque ficou bem bacana, a gente teve bastante assunto. Então eu vou terminando por aqui. O Júnior botou aqui, ó, e no Sul esse ano, ó, vou te esperar, hein, mano. Eu espero que vocês venham comer carne de verdade aqui. Então, pra vocês todos, muito obrigado. Meninos, meninas, senhoras, senhores, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência hoje. Espero de verdade ter auxiliado com o que a gente conversou. Desejo a vocês um ótimo feriado, uma feliz Páscoa. Aproveitem com a família, cara. A família de vocês é o maior bem, tá? Os filhos e a esposa de vocês, eles não querem presentes bacanas que o dinheiro pode comprar. Eles querem tempo. Deem tempo para a família de vocês. Dediquem tempo, tá? Escolhe hoje, escolhe amanhã, escolhe um tempo e dedica para tua família, tá? É o maior bem, o maior presente que tu pode dar para eles é o teu tempo, que hoje é o bem mais precioso, tá bem? Grande beijo para vocês, grande abraço, Deus abençoe, tenham um ótimo feriado, um ótimo final de semana. Amanhã eu vou estar aqui de novo, às 8h08, tá? E a nossa live hoje eu vou deixar gravada como um presentinho de Páscoa pra galera que tá chegando aí e quiser assistir. A live foi sensacional. Então eu vou deixar com vocês hoje. Até amanhã de manhã, às 8h08, eu deleto ela um pouquinho antes de entrar e a gente vai se falando. Tá bom, galera? Grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube e no link na bio agora que eu terminar a live aqui, ó, entra aqui na minha bio do Instagram e já te inscreve no nosso canal de dicas exclusivas do Telegram, tá? Valeu, fiquem com Deus e até amanhã. Valeu!